Então a ideia de trazer você aqui hoje é justamente para a gente falar da sua trajetória artística, porque você é uma mulher foda, que tá na arte há muito tempo, teatro principalmente, TV, cinema, enfim. E aí, seja bem-vinda então e vamos falar de você. Obrigada, meu amor, obrigada. É sempre uma boa oportunidade da gente conversar um pouco sobre arte, sobre criação, sobre invenção, sobre alternativas que nos ajudem a seguir, né? Vivendo e nos emocionando, ah, ah, botando um pouco de amor nessa realidade tão dura, né? Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos começar então, Grace, da seguinte forma. Eu vou perguntar para você como esse vídeo vai para o YouTube, é legal a gente falar que a gente está gravando em abril de 2020, para quem chegar depois. Então, inclusive, se não for inscrito ainda, já se inscreve e deixa o like aqui embaixo. E aí eu quero te perguntar, como a gente está em época de quarentena, de coronavírus, isolamento e tal, o que você está fazendo nessa quarentena artisticamente? Você está estudando, está criando alguma coisa? Olha, deixa eu te falar. Eu estou vivendo um dos momentos mais interessantes e sonhados nos últimos anos, que é o seguinte, vou te colocar bem assim. Eu estou trabalhando, né, fazendo novela lá no Rio de Janeiro, estou fazendo uma novela para quem que salve-se quem puder. A novela teve uma suspensão por causa da questão da pandemia. Então, eu vim para São Paulo e, casualmente, eu mudei de casa, estava em processo de mudança, porque assim, eu já tive um ateliê enorme de criação, com assim, 240 metros quadrados, um troço que faz ensaio, né? Assim, a sede da Terça Insana era uma loucura, a sede da produtora Terçana Produções, mas a sede de criação. Então, aí me demoliram o prédio, né? Me pediram o prédio, aí a gente pegou tudo, botou num depósito, aí faz home office, aí não sei o quê. Então, faz alguns anos que a minha vida é uma loucura de uma correria, e eu tô, assim, é um espetáculo atrás do outro, um trabalho atrás do outro, a gente passa 12, 13 horas fora de casa, e eu tenho, então, assim, e muda para cá, e muda para lá, e vem para cá. Então, finalmente, olha que coisa, olha que bênção. Eu consegui, a gente mudou de casa, né? Fizemos um espaço novo, onde da nossa casa, minha e meu marido, e tem a produtora dele, né? Um espaço para a produtora dele, que é a Ventilador de Talentos, que produz todas as coisas da Terça Insana e que outros projetos também, tem uma série de projetos legais. E eu consegui finalmente um espaço onde eu pude reunir todas as coisas que estavam nos meus depósitos. O meu acervo pessoal, os meus livros, os meus figurinos. Então, assim, eu estou vivendo um momento, na verdade, que é um momento de imersão e de encontro com coisas que fazem parte dos meus quase 38 anos de profissão. Isso é uma coisa muito louca, porque eu vou abrindo caixas, organizando coisas, tirando coisas que já não existem, que já passaram, sabe? Porque coisas que não têm mais aquela importância, coisas que eu guardei. Então é muito louco, porque assim, de repente eu me vejo com tempo, num espaço que eu sonhei muito, podendo olhar de frente para todas essas coisas e, de certa maneira, avaliar o quanto cada coisa que eu abro, cada coisa que eu acho, cada coisa que eu volto a ter contato, né, como arquivos e fotos e coisas, é um pouco do quanto eu acreditei, do quanto eu investi e do quanto eu dediquei a minha vida para essa profissão. Então, na verdade, não é exatamente um processo de criação, é um processo que eu estou de reafirmação de toda a minha trajetória artística, de todas as coisas que eu investi. São 37 anos investindo em arte, em cultura, em pessoas, em promoção de ideias, em textos, em debates, em melhorar a sociedade, em melhorar a nossa projeção, assim como cidadãos que têm acesso a um público e que precisam ter uma relevância quando abrem a boca, porque eu acredito, eu sou poliana, eu acredito assim,
o teatro, a arte, a invenção é um veículo de eu me comunicar. Então, assim, está sendo um período maravilhoso. Eu tô com um espetáculo já pronto para o ano que vem, né? É justamente uma coletânea de coisas que eu escrevi nesses anos. Mas já ia estrear ano que vem ou você teve que adiar? Não, na verdade eu estou fazendo isso com bastante calma. O espetáculo está todo projetado, a gente está em fase de finalização, entrar em projetos, entrar em captação, coisa disso. Então nada me tirou, nada eu adiei, nada. O que foi um pouco adiado foram que a gente fez Terça Insana 18 anos, agora em outubro e novembro do ano passado, nós fizemos uma comemoração de 18 anos, né, a maioridade da Terça Insana. Então fizemos 10 shows aqui em São Paulo, cada show diferente no Procopio Ferreira, foi incrível, com muitos convidados, pessoas que participaram, alguns dos 400 atores que participaram do projeto Terça Insana, criando e tal, alguns atores que foram influenciados pelo projeto e que não haveriam, não existia. Então veio Pochá, veio as Olívias, veio a galera, entendeu? Então foi muito legal. E aí a gente fez um pocket e fomos a algumas cidades que nos pediram, Porto Alegre e tal. E aí foi tão legal, nos pediram para ir mais, eu nem imaginava, mas a gente tem algumas cidades ainda para fazer. Tivemos uma suspensão dessas datas também, porque isso só ia começar em agosto, porque eu estou na novela, entendeu? Então, novas datas, vamos ver. Agora, o que eu tenho mais feito nessa quarentena é tido a grande oportunidade de refletir muito sobre o que está acontecendo, né? Eu acho que sair criando, sair inventando, eu estou sempre inventando, eu estou sempre, né? Mas assim, eu acho que é um excelente momento para nós, como pessoas, segundo até a coisa do artista, para a gente rever as nossas escolhas, para a gente rever o nosso comportamento, os nossos até pequeninos vícios de hábitos e procrastinações, porque a gente tem todo o tempo do mundo, estamos sendo, e isso é uma preciosidade que eu queria apontar aqui. Nós estamos sendo convocados a viver uma coisa que é muito rara, o momento presente, porque as pessoas vivem angustiadas pelo passado, arrependidas não sei o quê, magoadas não sei o quê, ou vivem ansiosas em relação ao futuro, se aquilo vai dar certo, se vai encontrar, se vai ter dinheiro, se vai lá, se vai conseguir. Gente, agora não acontece nada, é hora de viver o momento presente. Isso talvez a gente nunca volte a ter depois que passar tudo isso. Vai demorar muito para a gente ter essa oportunidade. Então, assim, não vamos perder essa conjunção de situações, que é uma situação muito complicada. Eu acredito que a gente vai ter um sofrimento muito grande. Milhares de pessoas vão morrer, porque nós estamos subnotificados, né? Essa sociedade vai se construir de novo com a mesma egoísmo por cima dos cadáveres dos desamparados que ficaram, né? Eu espero que as pessoas consigam, nós, cidadãos, que a gente consiga rever nosso comportamento, ser um pouco mais solidário, ser um pouco mais amoroso, ver o que tem valor, o que não tem, né? Se te importa comprar o último celular ou se te importa ter uma boa relação com os teus amigos, né? Então, assim, eu acho que alguns valores para nós, cidadãos, vão mudar. Mas, assim, o mercado já está mudando, na verdade, né? Te gerando necessidades. Então, assim, vivemos uma oportunidade preciosa, é um momento raro, vamos aproveitar. Você sabe que eu me identifico um pouco com você nisso? Até desse lado poliana, eu acho que isso é até um pedido da natureza para a gente. Para um pouco, o ser humano não é o topo do mundo, o ser humano precisa entender algumas coisas e parar com com essa pretensão toda de achar que ele que comanda tudo e coordena tudo. E eu acho que é um momento muito representativo até, né? É um momento que a gente tem que ficar mais introspectivo mesmo, pensar na gente, pensar na sociedade, pensar no universo, na natureza, meio ambiente, tudo. Acho que foi meio que um pedido de socorro do planeta até.
Não, eu acho o seguinte, na verdade, toda a questão científica, nós vivemos como se o mundo, sob essa natureza, fosse só recurso. A gente cavoca tudo, a gente arranca tudo, a gente destrói tudo, a gente se acha poderosos. Só que assim, nós somos um grão de areia no tempo do universo, no tempo que existe esse universo, no tempo da Terra, 5 milhões de anos, nós não somos nada, o nosso tempo não é nada, a gente não é nada. Né? Nós não somos nada. Vivemos com a ilusão de que temos alguma importância. Na verdade, a gente não tem importância nenhuma, né? A não ser no nosso microcosmos para a gente. Então, assim, temos que usar esse tempo da melhor maneira. Esses egos desqualificados sabe, a nossa sociedade exige da gente coisas. Então, assim, na verdade, eu acho que essa questão do que a gente está vivendo hoje é um apontamento, é óbvio, é o retrato do esgaçamento do tecido social, sabe? Que já não tem mais como puxar, o nervo está exposto, as coisas são óbvias, sabe? Não tem mais, esgaçou. A sociedade consome as pessoas, né? O nosso sistema consome as pessoas e nenhum desses governantes que anda por aí, nesse tempo em que nós vivemos, eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, dentro desse sistema, estava olhando para a ciência e para a questão de zoonoses e saúde pública de uma maneira humana. Na verdade, o negócio é vender, é consumir, é o mercado, é a bolsa, é isso, é aquilo, é o terrorista, é o fundamentalista, vamos brigar, vamos não sei o quê. Na verdade, assim, a gente não vive sem a ciência, a gente não vive sem a natureza. E a questão toda essa é a nossa ausência, a nossa falta de palavra, a nossa falta de atitude diante de tantas coisas erradas, como a miséria absoluta que vive em milhões de países, né? Essa questão da fome na China, essa questão da criação de animais silvestres para comer e tudo mais. Né? A gente sabe que essa história do SARS já vem vindo há anos, a gente viu aí um discurso, tá disponível desse menino aí, o Bill Gates, falando que precisa se investir em saúde, do próprio Obama. Tem gente que estava falando sobre isso, mas ninguém quer saber. O negócio é lucro, lucro, lucro. Então, assim, cala a boca, prende as pessoas e solta os bichos. Prende as pessoas e solta os bichos. É isso aí. Eu quero aproveitar e falar com você, já que você já tocou no tema Terça Insana. Gente, o que foi isso? Começou em 2001. Eu vi em algum lugar que você falou que tinha mais de 60 personagens já criados para o Terça Insana, né? Sim, fui criando ao longo desses anos, porque de 2001 a 2008, a gente criava, era meu projeto Terça Insana, como diretora e como criadora, a gente criava um show novo por semana, com um tema diferente, com um texto diferente, trilha, personagem. Às vezes algumas personagens vinham e elas eram tão interessantes que elas voltavam, né? Elas voltavam com novos temas, né? Em novas histórias. Então, assim, eu, por exemplo, tenho uma personagem que já veio de outros espetáculos e de outros projetos, que era a Aline Dorel, que falava que tomava... Maravilhoso! A Aline Dorel era uma coisa que eu não podia não fazer. As pessoas pediam muito a Aline Dorel, toda semana. Então, eu escrevi nesse período. Eu tenho acho que uns 200 textos que eu escrevi para a Aline Dorel, porque toda semana a Aline Dorel voltava. E era uma loucura, porque eu fazia outras coisas, e aí eu escrevendo por guardanapo e por papel, essas coisas estão aqui, né? Então, assim, eu tenho material, assim, e a intenção justamente da Terça Insana era essa, era fazer com que os atores criativos se tornassem autores dos seus próprios textos e que a gente pudesse mergulhar em busca de uma comédia que traduzisse a sociedade contemporânea, que não fizesse bullying, que não... Era isso que eu queria falar com você. Você tem um tipo de humor que, além de ser inteligente, ele não ofende ninguém, isso é maravilhoso. Então, você prova que é possível, sim, fazer humor sem precisar ofender ou menosprezar alguém. Na verdade, a gente
A Terça Insana tem um ponto de vista, né? É o meu ponto de vista que eu busco, que eu persigo como criadora, é o ponto de vista daquele que é o motivo da piada. É ele que vem ao palco falar sobre como ele vê o mundo. Porque a Terça Insana dá muita voz para os excluídos, né? Cadê eu? Então, assim, por exemplo, então aí a gente, quando tu muda esse olhar, né, tu nunca vai ver no palco da Terça Insana algum preconceito sendo reforçado. Não, isso é proibido, porque a gente não está aqui para falar o óbvio. Eu não quero, sabe, assim, eu nunca fiquei procurando ter aplauso. Eu sempre tentei fazer uma comédia filosófica, onde a gente pudesse rir, pensar, porque o humor, eu sempre falo isso, a comédia é uma ferramenta, o humor é uma ferramenta que nem um KY, que tu bota em alguns assuntos que são delicados para que ele flua, entendeu? Às vezes, vai enfiar o dedo na cara da pessoa com um assunto, a pessoa já se defende. O humor é uma ferramenta para a gente ir conversando sobre essas coisas sem tanto peso. Então, assim, vários tabus. A gente falou sobre droga, a gente falou sobre racismo, a gente falou sobre a exclusão dentro da própria sociedade, da comunidade LGBT. Então, assim, tem centenas de coisas enfim, são milhões de temas, milhões de colaboradores, e é isso. A minha intenção sempre foi criar um ambiente onde a gente pudesse discutir o contemporâneo. Porque, né, eu sempre falo isso também, vou voltar a dizer, não é possível. Em 2001, a gente tem a maior passeata LGBT do mundo e os homossexuais continuavam sendo ridicularizados na televisão, no rádio, não sei lá. Isso não vem mais ao caso. Isso não é o caso, não tem nada de engraçado do que a pessoa faz na cama, sabe? Vamos falar de outras coisas mais relevantes. E eu acho que então a gente batalhou muito por isso, para trazer um pensamento, para trazer um raciocínio. E hoje, a partir da Terça Insana, milhões de espetáculos foram criados, porque foi um sucesso. Era isso que eu ia te perguntar. Milhões de coisas já foram criadas, pessoas dizem, igual a Terça Insana, não é. Né? Veio também, casualmente, um pouco depois, começaram veio aquela série Seinfeld, que passava no Brasil, as TVs a cabo e tal. Aí o pessoal começou a perseguir essa coisa do stand-up comedy, que não tem nada a ver com a Terça Insana. A Terça Insana a gente faz sketches, a gente fazia... Era outro projeto. Então, assim, a gente trabalha com personagens e cenas, e tem solos, mas tem várias cenas e tal. Enfim, mas aí começou a vir uma coisa da pessoa fazer stand-up, alguns, né? E querer que a plateia ria. Então, se tu quer que a plateia ria, tu vai te vender para o público e fazer aquelas coisas para ter muito público. Aí, assim, a Terça Insana teve toda uma ideologia, tem ainda, né? Então, piada pronta não entra, imitação não entra, a gente pesquisa linguagens de vários... Pesquisa. Vamos esperar para ela voltar, peraí. A gente fez tudo, né? Grace, desculpa, meu amor, travou sua chamada, voltou agora. Então, olha aqui. Piada pronta não entra. Humor preconceituoso não entra. Preconceito não entra. E também não se chuta cachorro morto. E tudo tem que ser novo. Tudo tem que ser novo. Apesar da gente ter trabalhado muito com pesquisa de linguagens, de formas de comédia, né? Então, assim, sempre temático e tal. Então, isso nos ofereceu para todos esses 400 atores que passaram pelo Projeto Grande um mergulho de estudo. Na verdade, era uma escola de estudo, de formação de atores, né? E geração de conteúdo profundo remunerada, né? Lançamos muita gente. E aí o pessoal começou a copiar o formato e tal. Então, assim, quando surge um projeto, eu não digo que ele seja completamente inovador, mas ele aconteceu. Ele aconteceu na hora certa, sem a intenção de ser uma grande coisa, foi porque eu acho que senti a necessidade de falar sobre algumas coisas, eu criei para que os atores pudessem trocar ideias, né? E aí o público descobriu, enfim. Então, assim, tinha uma alma, uma personalidade muito forte. Quando isso virou um sucesso, muita gente começou a perseguir o formato. Mas como é que tu faz para vender para a massa? Tu arranca a alma
e vende a forma, né? Porque senão é muito complexo, né? Para as pessoas entenderem e tal. Então, assim, surgiram milhões de projetos e alguns projetos que vieram com essa coisa depois do stand-up comedy e outras coisas eram todos muito em cima justamente de coisas que a gente jamais faria. Eu me lembro que tinha um projeto que era, não me lembro, mas era assim, a cada semana eles pegavam uma pessoa para achincalhar, né? Era bastante disso, todo mundo gostava, ia assistir, dava risada, mas não tinha nada a ver com a nossa proposta, pelo contrário, a gente jamais fazia isso. Então, assim, a gente vê também gente falando de todas as coisas e tal. O que eu percebo, não sei se estou falando demais, mas nesses anos todos, Não, eu meu me amor, é para você falar o que você quiser, o espaço é teu total. A gente quer te ouvir. Nesses 18 anos, a gente realmente foi um divisor de águas, da Terça Insana foi um divisor de águas para a comédia contemporânea, né? A partir de nós, começou a ter concurso de comédia na TV, né? Vários canais começaram com concurso, aí até no Faustão, aí não sei o quê, e milhões de espetáculos de comédia, os bares foram tomados por espetáculos de stand-up, e não sei o quê, não sei o quê, por causa do sucesso da Terça Insana. A gente fez. Imagina, a gente fez DVD, a gente tem fã-clube no mundo, ajuda de 5, 6 mil pessoas, lançamos centenas de pessoas, vários atores que estão aí, enfim. A verdade é essa. Influenciamos toda uma geração e mostramos que era possível, né? Aí cada um pegou seu caminho. Hoje, eu vejo que, assim, muita gente maravilhosa apareceu. A gente tem aí uma geração de pessoas brilhantes, sabe? A gente tem toda a galera do Adnet, a gente tem a Tatá, a gente tem a pessoa da Porta dos Fundos, a gente tem pessoal de clown, a gente tem coisas maravilhosas, tem gente brilhante fazendo trabalhos brilhantes. Eu sou muito, muito, muito... Adoro, tem coisas maravilhosas, fico muito feliz. Era isso que eu queria quando eu comecei. Eu queria mexer a areia do fundo e provar que a gente pode fazer comédia e pensar, sem preconceito, e levar na filosofia, cutucar, ser irônico. Então, assim, como realizadora, como inventora dessa ideia, que imaginava mexer, usar a comédia para filosofar, para discutir a sociedade, eu sou completamente realizada e me sinto perpetuada por essas próximas gerações aí, tem gente maravilhosa. Por outro lado, eu vejo que muita gente querendo sucesso, querendo ser aceito, e tendo esta carência de sobrevivência, né? E às vezes de aceitação mesmo, de ser aceito, acaba apelando para aquelas coisas fáceis que o público quer rir. Então, às vezes, é aquela coletânea de preconceitos, de maldades e de crueldades que eu, sinceramente, não sei onde tem graça, né? Eu não acho esse tipo de engraçado. Agora, eu vou citar uma frase do Goethe que Eu já fala... até sei qual é. Goethe que não tem por que não citar. Ela é óbvia. Do caráter, né? A melhor definição é: o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. Pronto. Então, hoje a gente tem humor para todos os tipos de caráter, para todos os pensamentos, para todas as idades, para tudo. É isso. Né? Tá tudo certo, nós somos diversos. Eu não posso exigir que as pessoas sejam iguais a mim, ou pensem como eu, ou achem que o que eu faço, que todo mundo... Eu não sou uma unanimidade, ninguém é. Né? Ainda mais nesses tempos aí, tão polarizados. E a coisa mais fascinante que eu acho que a gente tem, inclusive para a cultura, é essa diversidade de pensamentos, de opiniões, né? E isso é do caralho. É só achar o que fazer com essa diversidade, né? Como reagir, como trazer isso de uma maneira construtiva. Não, exato. Não, a preciosidade que existe na diversidade é uma coisa que a gente poderia até aproveitar essa quarentena para pensar. Eu sempre vejo o seguinte: olha quantos recursos que tu já viveu, quantas coisas que tu já viveste, que de repente, experiências que tu tem, que podem me ajudar no momento em que eu não sei o que fazer, né? Então, assim,
Hoje a gente teve agora uma situação bastante diversa de opiniões, agora, recentemente, né? A gente está fazendo essa entrevista no dia seguinte da saída da demissão do ministro da Saúde e tal. E ele é um cara que foi lá e fez o que podia, né? Ele fez o que podia dentro do conhecimento que ele tinha e que nem era o objetivo dele quando ele entrou como ministro. Ele tinha outros projetos neoliberais e tal ali para tocar como ministro, mas o cara foi lá e fez o que poderia ser feito, se comportou como profissional médico e tal. Então, esse é o ponto de vista dele, que é o ponto de vista científico. Agora, tem pessoas que estão com várias opiniões. Assim, às vezes, no interior do Brasil, tem gente que acha que é uma bobagem usar máscara. Se vê alguém de máscara, fica tirando essa... aí, tá com medo do coronavírus. Então, assim, cada um tem o direito de ter a sua opinião. Eu não vou obrigar ninguém a seguir pela minha cabeça. Né? A gente não pode. Isso é a diversidade. Agora, Mas aí você não acha que nesse caso em específico é um pouco diferente? Porque ele envolve a saúde pública, envolve a saúde de outros cidadãos também, né? Envolve. Mas num país tão dividido, com níveis de conhecimento e de entendimento tão diversos, onde a gente tem um povo muito abandonado no sentido de educação básica, onde todos os projetos científicos que têm relevância profunda para o desenvolvimento da sociedade foram cortados e só ficaram os projetos científicos com aplicação tecnológica. Há um investimento no emburrecimento, numa limitação de raciocínio, para que se possa... Então, assim, é muito difícil. As pessoas não têm culpa de ficar rindo de quem está com máscara. É uma ignorância, elas são formadas para a ignorância. Né? Há um projeto de ignorância. Então, assim, é triste, é cruelmente triste, mas vítimas todas de um projeto de país que vem sendo feito, e não é só aqui, tá? Não é só aqui, em vários lugares do mundo. O mundo se sustenta em cima dessa ignorância. A África é um abandono, a América Latina em vários lugares. Então, enfim, eu não quero entrar nisso. Até alguém fazendo perguntas aqui para a gente. Eu não quero entrar nisso. No final, a gente pode ler algumas perguntas também, se eles quiserem. Então, eu não quero entrar nisso, mas o que eu quero te dizer é que se a gente tivesse, pelo menos, a sensibilidade, porque tu pode não ter cultura, mas pode ter uma inteligência, sabe? E que te faça conexões. Então, assim, vamos tentar baixar a bola das opiniões prontas, das frases feitas, das coisas que vão me tornar aceita, daqui não é minha turminha, e vamos até rever a opinião de pessoas que pensam completamente diferente de nós para saber o que a gente pode aprender. Tem um filme, que é um filme que eu acho bem bonitinho, que é A Era do Gelo. A Era do Gelo é um filme que reúne um mamute, uma preguiça gigante e um tigre de dente de sabre, que são predadores, jamais se reuniriam, e eles formam uma turma para tentar sobreviver à Era do Gelo, tá? Atravessar e ir para um lugar onde eles possam viver. Se não fosse numa situação limite como essa, e como essa que nós estamos vivendo agora, um predador se juntaria com uma presa e com duas presas para sobreviver. Por quê? Porque em cada momento daquela história, algum deles teve uma ferramenta para ajudar na sobrevivência de todos. Então, assim, é uma historinha infantil, é uma bobagem, mas não é uma bobagem no fundo, e eu acho que é isso que a gente está vivendo agora. O que a gente vive agora, nós precisamos nos ouvir com atenção, com calma, sem preconceito, mesmo quem pensa diferente de mim. Eu quero tentar entender por que a pessoa acredita em algumas coisas que são diferentes. Eu preciso me expandir a minha compreensão do que é humano.
né? Então, assim, eu preciso ouvir todo mundo. Eu estou me dispondo a isso, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para nós abrirmos a nossa orelha para a diversidade de opiniões. Tudo bem, posso não concordar, mas eu te ouvi. Ok. Não E é ainda no legal meu... também, você conseguiu adivinhar, digamos assim, né? A gente está, acho que numa sincronia, porque você pegou algumas coisas que eu ia te perguntar. Eu ia te pedir uma dica de arte, que você já deu, o filme Era do Gelo. E uma das coisas que, e uma das coisas que eu ia te perguntar em relação à arte, qual a importância dela, que eu acho que foi o que você acabou de exemplificar aí, né? Por exemplo, uma animação que teoricamente é besta, né? Bobinha para criança, teoricamente, que traz tanta reflexão pra gente e que eu via muito isso nas coisas do Miguel Falabella também, até naquele Toma Lá da Cá, que era uma coisa que teoricamente era muito bestinha, muito, sabe, para relaxar a mente. E ele trazia críticas ao mesmo tempo que te faz questionar de uma maneira leve, saudável e, né, e até que você ria daquilo. Até a Denise Fraga fala muito isso, né? Você só vai rir do que você entende. Se a sua ficha caiu, você riu. Se você não riu, é porque não caiu a ficha. Que bom que caiu a ficha e você pode rir. Então é legal a gente falar dessa importância da arte também e ter outro olhar, porque essa Era do Gelo, por exemplo, isso que você estava falando de pessoas sem informação e tal, de repente assistem a um filme, né, ou a uma animação como essa e as fichas começam a cair, né? Por isso que não dá pra gente ficar sem arte, gente, no mundo. Quem fala que não dá, que não tem necessidade de cultura, de arte, é porque não tem essa consciência, talvez, ou porque não quer que as pessoas tenham. Não, na verdade, olha aqui, quem é que está trazendo alegria, entretenimento, o lúdico, o mundo, a emoção, para quem está em casa, trancado? Somos nós, artistas. Quem é que está salvando vidas? São os médicos, que foram super achincalhados, os mais médicos, os enfermeiros, o pessoal de saúde. Quem é que está fazendo a cidade circular mercadorias e ainda são os excluidíssimos motoboys, né? Os que enchem o saco, os que buzinam o tempo todo. Ou seja, os garis estão limpando as ruas. Os invisíveis nunca foram tão visíveis. Exatamente, é isso. Então, assim, é o momento de calarem a boca da maquiagem. A maquiagem fala, não interessa se tu tá na moda, não interessa a roupa que tu... interessa quantos likes tu teve, não interessa quantos seguidores tu tem, não interessa. Interessa se tu tá vivo, se tu tá conseguindo, tá com alguma qualidade de vida, se tu tá conseguindo te proteger. Os valores nesse momento presente são outros. A solidariedade é isso. Então, certas coisas que interessa um colar, uma moda, uma bolsa Louis Vuitton, foda-se. Entendeu? Isso não tem valor nenhum nesse momento. Né? Interessa a vida. Interessa estar vivo e deixar que as pessoas vivam. Então, a importância da arte... Eu tenho algumas frases, porque eu acho que tem frases que eu não sei falar uma coisa melhor, mas que parece que essa frase, quando eu ouvi, parece que define tudo. O Ferreira Goulart diz que a arte existe porque a vida não basta. Né? E eu acho, assim, dicas de arte... Eu falei de uma animação, mas a gente é o tempo inteiro... Nós somos o tempo inteiro permeados e tocados pelas criações artísticas. É aquela música que, de repente, tu ouve e ela te toca o coração de uma maneira que tu nunca já tinha ouvido 1000 vezes, mas aquilo te diz um negócio e te abre um portal, tu compreende, né? Então, assim, a arte te oferece oportunidades, às vezes tu passa, tu ri, tu não dá conta, mas às vezes a arte, os trabalhos artísticos, os filmes, as peças, as músicas, as danças, os livros, eles são os objetos catalisadores das suas transformações. Tem coisas que te arrancam daquele lugar onde tu estava, te abrem um portal e te levam mais para frente para tu exercitar a tua compreensão, exercitar o teu olhar, e aí aquilo. Aí tu ri. Quando tu ri, é porque caiu a ficha, é transformador. E a coisa, e os portais vão se abrindo, e a gente vai amadurecendo. Porque eu acho que tem isso, sabe? Quando a gente consegue ter um insight, quando a gente consegue fazer uma coisa legal, a gente amadurece como ator,
a gente amadurece como espectador, a gente amadurece como sociedade, sabe? Por isso é tão importante a gente estar sempre procurando ter mais, entender mais, compreender mais, porque a nossa cabeça, e a nossa alma, elas podem viajar muito, e a arte oferece essas chaves, né? Essas chaves de entendimento e tal. E eu, falando de dica de arte, de cultura, eu sei que as pessoas esperam de mim coisas engraçadas, mas eu gostaria de pontuar, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, o quanto nos últimos anos, a arte está sempre, né, as produções culturais relevantes, mas tem falado bastante sobre essa questão que a gente está culminando agora, esse esgaçamento, né, da vida. Então, eu queria pontuar, né, para vocês saberem que a gente não está vivendo uma coisa que não era esperada, que já não estava. Isso não é uma surpresa. Nós caminhamos até aqui, fizemos por onde, a sociedade construiu-se até aqui, até esse momento que a gente está vivendo. Vou citar Black Mirror, tá bom? Black Mirror Now, tá? Não é ficção, não, Now, tá? Olhem o entorno. Vou citar Bacurau, aquela cidade de pessoas tão excluídas que pode sair do mapa e os outros nem matar por diversão. Tá? Vou citar Aquários, tu queria viver a tua vida, né? Aquários, com a Sônia Braga Maranhão, tu queria viver a tua vida, tu ser impelido a viver a vida que os outros querem te colocar dentro de uma prateleira, tu não tem o direito de ter a tua casa. Então, assim, vou citar Coringa, que é a voz absoluta dos excluídos, dos rechaçados, aquele trabalho extraordinário do Joaquim Phoenix. Vou citar Parasitas, que ganhou o Oscar. Vou citar Refluxo, que é a história daquele porteiro ai, meu amigo, tem tanto espetáculo maravilhoso, tem tanta gente falando sobre isso. A arte tem repetidamente falado sobre o quanto nós estamos esmagados. Então, assim, desculpa se você estava ouvindo, show de, sei lá, de sacode ou alguma coisa Sim. De corno, uma dor de corno, uma coisa, sofrência, se você estava olhando para outro lado, mas tem gente que está há bastante tempo falando que vai foder, né? Que vai foder, que ia foder e fodeu. Né? Então, depende de onde, ponto de vista, depende de onde a gente quer olhar. Então, assim, desculpa, mas para muita gente isso não é surpresa. Aí a importância da arte. Também como reflexão e como entretenimento. Né? Mas eu acho que sempre anda lado a lado, assim, né? Porque por mais que seja um entretenimento, aquilo te traz, de alguma forma, te traz um outro estado de espírito que seja, e isso acaba te fazendo refletir ou mudar o jeito que você tá, né? Então, é sempre lado a lado. Não tem nada, que se desautorize, entendeu? Depende do astral do que tu tá procurando, porque, acima de tudo, a cultura, ela precisa te abraçar, ela precisa te ajudar a viver, ela precisa te aliviar, ela precisa te ampliar, ela precisa te promover como ser humano em todas as esferas, na tua alegria, nas tuas emoções, na tua bondade, até nas tuas idiosincrasias, né? Porque é bom a gente se reconhecer, às vezes, meio com umas coisinhas esquisitas, né? Sim. Grace, maravilhosa, meu amor. Espero que você volte muitas vezes aqui no Boteco. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Vamos abrir para pergunta, então, porque a galera estava comentando aqui embaixo, a gente não leu nada. Vamos abrir umas 3 perguntas, então? Vamos, aí tu faz a pergunta e eu respondo, tá? Então, galera, podem mandar perguntas aqui. Eu vou... eu quero fazer... Tem 2 filmes geniais. Não entendi. O Júnior Rafael está falando... que não sei de quais filmes que são geniais, mas é que travou meus comentários aqui. Um deles é Coringa. Precisa assistir Coringa. Coringa, assistir por muitos motivos. Por muitos motivos. Né? Primeiro, pelo trabalho extraordinário do Joaquim Fênix e o roteiro e... Caralho. Né? Pergunta aí. O que tem de pergunta? Eu queria te perguntar uma coisa, Grace, na verdade...
Que agora é um momento mais, sabe esse bestinha que não é bestinha que a gente falou? Que foi uma coisa que me marcou na infância, que foi você em Rá-Tim-Bum. Que não é muito falado hoje em dia, né? Como a mãe da Lia, do Ivo. Eu queria que você dividisse alguma lembrança que você tem dessa época com a gente. Olha, qual a série que a Grace está Que você tá maratonando? Peraí, maratonando. eu respondo. Olha, Rá-Tim-Bum foi um dos trabalhos de televisão que eu mais me orgulho de ter feito. Por quê? É um trabalho para criança, também divisor de águas aqui no Brasil, que entretém, que educa. Ele cumpre tudo o que um programa para criança deveria exaltar. Enaltecer, promover, incentivar. Tu nunca vai ver uma arma, tu nunca vai ver uma violência, só criação, criação, criação. Era uma galera incrível, imagina. O diretor era o Fernando Meirelles. Muita gente ali começou, Yara Janra, Marcelo Taz. Nossa, reuniu uma galera muito bem intencionada e eu me orgulho muito, muito, muito de ter feito esse programa. É uma das... eu sei que a gente... teve ali uma missão de formar uma geração que se formou com... Então, assim, eu me sinto grata, muito grata, por ter participado desse projeto. Agora, para responder o que eu estou maratonando, agora, eu tenho assistido de vez em quando, não estou muito maratona porque eu estou lendo muito, estou fazendo coisas, mas eu vi uma série que eu gosto de séries finlandesas, islandesas, de outros países, americanas, assim. Prefiro ver séries que são produzidas em outros lugares, porque eu gosto de ver o trabalho de outros atores, outras linhas de interpretação e tal. Eu vi Os Crimes de Valhalla, que é uma série finlandesa bastante interessante. A música, o ambiente, a trilha. É muito legal te colocar num outro ambiente que não é essa coisa óbvia das coisas que são sempre americanas e tal. Tem uma outra série que eu gosto muito, que é Doc Martin, que é uma série inglesa. Agora está no Netflix a 8ª temporada, a 8ª e a 9ª. Mas eu já tinha visto as outras, né? E é um médico muito mal-humorado, bem inglês da coisa. É muito divertido. Eu gosto daquele humor inglês. Gosto de Grace and Frank também, me divirto. Deixa eu ver, tem alguém que me perguntou mais alguma coisa que eu não estou conseguindo. A Kena Kamura está perguntando, isso você já chegou a falar aqui, mas ela está perguntando, acho que ela chegou depois. Se depois dessa pandemia, dessa quarentena, enfim, se você vai voltar aos palcos de São Paulo. Claro, com certeza. Depois, quando terminar, a gente volta a gravar novela, né? A gente volta a gravar novela, a 2ª temporada. Depois eu vou engatar, começo a gravar o Vai Que Cola. Terminando a novela, a gente faz Vai Que Cola, a 9ª temporada. E, com certeza, nos finais de semana, assim que tudo estiver rolando, a gente vai voltar a viajar com os espetáculos da Terça Insana, mas assim, acho que, por enquanto, é muito cedo para a gente ter qualquer previsão. Mas, gente, estamos aqui. Eu preciso falar uma coisa. Para quem gosta da Terça Insana, terças-feiras, às 9h da noite, no canal aqui, no perfil da Terça Insana Oficial, aqui no Facebook, no Instagram, Terça Insana Oficial, a gente tem feito lives para divertir as pessoas. Personagens da Terça Insana conversando entre si tem sido muito divertido. Então, todas as terças, aqui na live do Instagram, da Terça Insana Oficial. Tem muita coisa acontecendo que a gente está fazendo, né? Então, se você é do Bitério que está aqui, já siga a Grace também, o Terça Insana aqui no Instagram, para ficar por dentro de tudo, né, Grace? Segue eu. Grace Janucas Oficial. E aí de lá vocês também podem ir pro perfil da Ventilador de Talentos, que é a produtora que produz todas as coisas que a gente faz, @Ventilador de Talentos. E tem muita coisa, tem até projeto infantil que a gente está fazendo. Adoramos. Meu amor, então você vai ter que voltar aqui no Boteco pra gente fazer uma parte 2 e falar de muito mais coisas. Você topa? Topo sim. Espero pessoalmente da próxima vez, né? Que a gente já tenha passado por isso. Olha, sem ansiedade. Vamos viver no momento presente. Foi ótimo conversar com a gente. Tem que passar
por essa fase agora, né? Foi o que a gente conversou aqui. O que a gente vai tirar disso? Quais são as fichas que vão cair nessa fase, né? E por que a gente está passando por isso? Porque é necessário. Mas vamos torcer para que não fique por muito mais tempo, por questão de morte, de uma série de coisas que, enfim, né? Vamos torcer, mas... Mas respeitando o tempo que não é nosso, que não é a gente que decide. Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Meu amor, obrigada. Um prazer. Grace, um beijo, meu amor. Beijo pra todo mundo. Gente, desculpa quem não deu pra responder porque a gente tava batendo papo, porque esse vídeo vai pro YouTube, tá? Então, se você chegou também no final, você pode acompanhar no canal do YouTube do Boteco das Artes, tá bom? Gente, um beijo. Grace, obrigado, meu amor. Comigo, manda perguntas lá no direct. Que eu vou não te entendi, amor. Cortou. Tá cortando. Fala de novo. Se você quiser falar comigo, pode mandar perguntas lá no direct, Grace Janucas, que eu tento responder. Tá bom? Então tá ótimo. Fechou. Gente, um beijo. Tchau, Grace. Obrigado, meu amor, mais uma vez. E hoje é sexta, né? Boa sexta pra todo mundo. Mas vamos refletir, vamos viver o momento presente. Beijo! Beijo!